Olá, esse é o podcast Agrotech 2024, direto da UDT de Londrina, a nova unidade de difusão tecnológica da Cooperativa Integrada. E hoje eu tenho o privilégio de receber aqui comigo Ismael Menezes, o palestrante convidado do nosso evento, também sócio proprietário da MD Commodities. E também, fiquei sabendo agora, faz parte de um programa rural aqui em Londrina e tem um quadro. Ismael, que alegria receber você, um privilégio. Fantástico, muito bom estar com vocês aqui, fazendo esse bate-papo de mercado. Acho que o momento é oportuno para a gente estar falando um pouquinho mais sobre esse assunto que a gente comentou na palestra, é um pouco espinhoso no momento, né? Mas faz todo sentido a gente conversar, falar um pouquinho, né? Tirar um pouquinho aí das amarras quando a gente fala sobre comercialização de commodities agrícolas, porque o momento é chave e requer toda a atenção nas estratégias de comercialização. Sim. Ismael, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco da sua história, como é que você entrou no segmento do agro, como é que você virou especialista nesse assunto, que você falou é tão espinhoso. Hoje a gente tem tanta fonte de informação e escutar a voz de um especialista, a opinião de um especialista é muito importante. Pois é, eu sou nascido em São Paulo, mas vim muito cedo para o Paraná, para a região de Londrina. Morei vários anos em Ibiporã. E durante a minha trilha de carreira, eu sou administrador de empresa, formado na Universidade Estadual de Londrina. Durante a minha trilha, eu sempre quis trabalhar com o mercado de capitais. Acredito que deve ter sido algum filme que eu tenha assistido. E eu sempre quis trabalhar com o mercado de capitais, bolsa, enfim. Então, sim, era um desejo que sempre esteve comigo desde o colegial. E quando eu entrei na faculdade, eu falei, poxa, eu vou trabalhar com o mercado de capitais. A gente sabe que o mercado de capitais concentra-se grande parte aí em São Paulo. Só que eu tive a felicidade de fazer um estágio, comecei com um estágio na antiga Milênia, hoje é a Damar, em Londrina. Sim. E nesse momento eu acabei trabalhando por um período como estagiário na área de administração de vendas. E logo depois eu acabei indo trabalhar numa área que eu não conhecia, que chamava operações de barter. Até para mim um mundo desconhecido, mas que era com bolsa de futuros. Então, naquele ambiente de bolsa de futuros, eu falei, poxa, isso aqui é algo legal, né? E aí, logicamente, nós estamos num país agrícola, o maior país com expansão agrícola do mundo. Nós inseridos numa região agrícola, e eu trabalhando com aquilo que eu gostaria de trabalhar, que era muito parecido, né? Que era a bolsa de futuros, bolsa de valores, no caso. E aí eu me identifiquei com aquilo, bolsa de futuros. E aí eu desenvolvi toda a minha carreira nesse departamento chamado operações de barter. O que consiste o barter? Era fazer a troca de insumos agrícolas que nós fabricávamos na antiga Milênia, hoje é a Damar, por commodities agrícolas, soja, milho, algodão, enfim. E nesse contexto, eu fui desenvolvendo a minha carreira desse lado. Então tudo começou com esse desejo de trabalhar com bolsa, né? E aí eu me encontrei, tive a felicidade, Deus me abençoou, de ter a oportunidade de eu me encontrar no agronegócio. E eu costumo dizer que o agronegócio, para profissionais que estão aí no Brasil como país agrícola, como um dos maiores países agrícolas do mundo, a atenção total do mundo está aqui. A gente ter a possibilidade, eu costumo dizer para quem é estudante, para quem está ingressando na carreira agora, o setor agrícola é um setor em franca expansão, é muito parecido, eu costumo colocar paralelos. Se você quer trabalhar com tecnologia, vá para o Vale do Silício. Sim. Se você quiser trabalhar com agro, tem que estar no Brasil. E estar no Brasil, para mim, trabalhando com bolsa de futuros, foi algo que eu sempre quis, falei, poxa, é isso que eu vou fazer. Então, graças a Deus, Deus me deu a oportunidade de eu ingressar nessa carreira, e aí fui trilhando, estou com 24 anos no agro. Tive a oportunidade, então, de trabalhar por 10, 11 anos na Damar, hoje é a Damar, né? No departamento de barter por muito tempo, mas tive uma possibilidade de trabalhar 2 anos no marketing, fui gerente de produto, sem ser agrônomo, sem ser agrônomo, e fui gerente de distribuição por 1 ano, num job rotation que a gente tem lá, e eu voltei para ser gerente de barter. E nesse contexto, depois de um determinado período, eu decidi sair da empresa e fui trilhar a distribuição. Então eu tive a experiência de trabalhar na distribuição por quase 2 anos, desenvolvendo operações de barter e originação de grãos nessa empresa de distribuição. E depois desse período, eu
Quando eu entrei na empresa de distribuição, eu recebi um convite para ir para uma trade. Falei, mas acabei de sentar na cadeira, como é que eu vou agora sair, né? E aí a gente foi naquele namoro e tal, e depois que estava muito bem estruturada a operação nessa empresa que eu estava, eu aceitei o convite para ir para essa trade, que era em São Paulo, e eu fiquei responsável nessa trade por operações de originação, né, de grãos, de Goiás, Minas até o Rio Grande do Sul. Nós dividimos o Brasil, e uma diretoria ficava com Mato Grosso, Mapitobá, e eu ficava com a diretoria Goiás, Minas até o Rio Grande do Sul. Tinha filiais em Rio Verde, no Goiás, Munaí, Minas, Uberaba, aqui em Londrina era um filial, e Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. E por esse período eu trabalhei por 2 anos na originação aqui, e depois eu tive a oportunidade, recebi um convite da própria empresa, de assumir a operação, a presidência da operação na Argentina. Então fiquei na Argentina como diretor-presidente da operação, fazendo originação Argentina, Paraguai e Uruguai. Também por 2 anos. Então, nesse contexto, eu conseguia ter a oportunidade de agregar a visão da indústria, da comercialização, do lado da distribuição e do lado da trade. E depois de 2 anos de Argentina, a gente decidiu, meu sócio, que fica nos Estados Unidos, o Pedro Deineca, ele me fez um convite para a gente unir forças, né? Porque ele tinha um lado bastante apurado, ele veio do setor financeiro, e aí ele me fez um convite para ingressarmos numa sociedade juntos. Então, MD Commodities é Menezes, de Ismael Menezes, e D de Deineca, Pedro Deineca, o sócio. Então, MD Commodities. E nós estamos aí há 7 anos nessa trilha, levando para os nossos clientes, para os nossos parceiros, essa visão do meu lado, né, o lado de todo esse lado da originação, da comercialização da América do Sul. Meu sócio levando ele é brasileiro, de Cambé, mas mora há 20 e tantos anos nos Estados Unidos, tem família constituída lá, enfim. E ele acabou que foi para jogar basquete lá. E nesse contexto ele trabalhou em grandes bancos nos Estados Unidos, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Morgan, enfim, e depois em grandes corretoras em Chicago. E aí ele voltou a sua carreira para a América do Sul na parte do agro. Então a gente é colega de longa data. Sim, e aí ele me convidou. Vamos juntar forças? E aí a gente acabou formando, há 7 anos a gente dá assessoria na comercialização. Então esse é um pouco, de forma resumida, a trilha aí na comercialização. Toda essa trajetória que você teve, inclusive internacional, em todos esses setores, você adquiriu uma visão privilegiada, a gente tem certeza disso. Eu quero que você fale para mim, toda essa experiência que você tem, se o barter é o sistema de negócios que mais se adaptou ao produtor rural brasileiro. Fantástica pergunta, porque algumas regiões ainda, principalmente do sul do Brasil, veem o barter como uma ferramenta de agricultores que estão quebrados. Isso é uma coisa que é de forma equivocada, essa visão, tá? Então como há 20 e tantos anos trabalhando no barter, eu posso dizer com propriedade que a ferramenta de barter, que nada mais é que uma troca, um escambo entre produtos, entre insumos, fertilizantes, defensivos, sementes, pela produção que tem o produtor, que pode ser soja, milho, algodão, café, enfim. Posso dizer que essa é uma operação bastante sofisticada. Por quê? Porque ela desconta todo o efeito de preço de um determinado produto versus a produção que ele tem, ou seja, custos versus a receita do produtor. Então, adianta a empresa vai lá e fala assim, poxa, eu vou dar um desconto no meu produto aqui para você comprar, mas do outro lado ele está aplicando um outro, enfim, toma lá da cá, tiro daqui e põe ali. Não, o barter ele neutraliza esse efeito. O que eu vou pegar? Não adianta sempre falar se o teu preço é mais barato aqui, se a tua relação de troca é mais cara. Ou seja, se você vai me pagar mais pela minha soja, milho, você pode também estar vendendo mais caro o teu produto. Ou seja, peraí, a operação de troca ela neutraliza isso, ela desconta tudo. Então, há vários grandes grupos no centro-oeste brasileiro utilizam da operação de troca como uma ferramenta que vai neutralizar efeitos da bolsa de futuros, numa mesma relação de custo e insumo. Então, na minha visão, a relação de troca ela é uma operação bastante sofisticada que o produtor precisa ter a visão, a visibilidade, a visão de que ela pode trazer benefícios para o agricultor que faz a operação. Quando existe essa relação, acho que é aí que a gente entra no travamento de custos, né? Que várias pessoas ainda têm dificuldade de entender. Eu queria que você explicasse, de forma bem didática, o que você está fazendo já, o travamento de custos dessa equação. Imagina só que o agricultor precisa comprar fertilizante
semente, defensivo, enfim. Então ele tem uma cesta de produtos que ele precisa comprar para fazer o seu manejo ideal para a sua lavoura. Ou seja, as empresas vão transferir, ou seja, vão aplicar o valor para o prazo safra desses insumos e dividir por um valor de saca de soja também no prazo safra. Saca de soja, saca de milho, de algodão, enfim, do produto que for resultado dessa operação de barter, de troca. Então, assim que você faz o valor, ou seja, você vai levar o teu valor até o vencimento da entrega daquela commodity, ou seja, prazo safra, e vai também já fazer uma avaliação de qual é o valor dessa saca de soja, perdão, para o prazo safra, de forma que, devido ao valor dos meus insumos pela receita que vou ter do saco de soja, então tem uma relação, ou seja, esse pacote tecnológico me custa X sacas de soja, X sacas de milho. E aí isso é importante para o produtor porque você está conversando a moeda dele, que é a saca de soja. Ele produz dólar, real, ele produz saca de soja, saca de milho, enfim, saca de trigo. Então é uma maneira simplificada de traduzir tudo para uma mesma modalidade, onde o produtor tem a visibilidade do quanto é o custo dele em sacas de soja. E aí ele se preocupa somente em produzir aquela quantidade suficiente para pagar o seu custo, que já fica travado. Fica livre de oscilações que possam acontecer para baixo, por exemplo, estamos vendo agora, preço de soja saindo de 120, 130 reais para 100 reais em várias localidades. E isso, para quem não fez a operação de barter, então está ainda com custo em aberto para pagar em reais, você pode saber que a relação vai ficar bem maior do que se tivesse feito barter lá atrás, a 130. Então, a relação de troca faz com que o produtor fique mais seguro para essas operações. E aí que eu entro na nossa próxima pergunta. A gente começou a falar de mercado agora. Quando o produtor opta pelo barter, pelo travamento de custo, você falou que ele fica com seguro, né? E você também já mencionou como é que está a tendência de preços hoje. Quero que você fale agora para a gente, né, da sua palestra, que foi riscos versus oportunidades, perspectivas e tendências de mercado para a safra 23, 24 e também 24 e 25. Bom, vamos lá. O cenário está bastante desafiador para os produtores, do modo geral, a nível Brasil. Tá? Resumindo um pouco o que a gente comentou na palestra hoje, nós tivemos várias oportunidades na comercialização de commodities agrícolas, onde o produtor deixou de aproveitar. Ficou muito atento aos barulhos, aos ruídos de mercado. Por quê? Porque tanto as chuvas irregulares do centro-oeste brasileiro, como o replantio em diversas lavouras, fez com que o produtor acreditasse que as cotações, os preços teriam um movimento de alta, porém sem levar em consideração todo o cenário macroeconômico, todo o cenário de oferta e demanda em outros países. Então, pegou muita gente no contrapé, teve muito vendedor de sonho que propagou que o preço ia subir, não venda a sua safra, porque nós temos a força de fazer ela subir, e está aí o resultado disso. Ou seja, a gente fala muito de gestão de risco na comercialização. Gestão de risco é o seguinte, é você colocar um para-raio no armazém, sabendo que se der um raio, eu estou protegido. Incidência de raio todo dia? Não. Mas se tiver um raio, eu estou protegido. Ou seja, eu ponho o hidrante, eu acredito que vai pegar fogo, mas se pegar fogo, eu estou protegido. Está lá. Gestão de risco é isso. Eu preciso estar preparado para as oscilações. E nesse ponto, nós tivemos os compradores do mercado internacional bastante confortáveis. Por quê? Porque quando você olha a produção estimada, né, ou seja, a possibilidade de produção no Rio Grande do Sul, que ano passado teve uma quebra muito forte de safra, da estimativa inicial, que seria volta de 22, 23 milhões de toneladas, eles escolheram 11. Esse ano eles vão ter a recomposição, a safra normal. Alguns problemas pontuais no início, chuvas em excesso, mas está numa certa normalidade agora. Ou seja, Rio Grande do Sul tendo uma recomposição. A Argentina, que teve uma quebra muito forte ano passado, é possível de ter uma recomposição de 25, 27 milhões de toneladas. Ou seja, são regiões que vão proporcionar uma oferta que pode cobrir parte das quebras do Brasil, no centro-oeste brasileiro. Então, isso tudo, o comprador do mercado internacional tem essa visibilidade e não está tão ansioso para fazer as suas compras, está fazendo as compras de forma cadenciada. E com isso, vem pressionando ativamente as cotações do mercado por esse formato de compra mais cadenciado. Ou seja, os barulhos de mercado, os vendedores de sonhos fizeram que grande parte do mercado não ficasse atento ao cenário que estava sendo realizado. E aí, perdeu-se uma grande oportunidade. Então, o ponto na nossa visão, a gestão de risco é ficar atento às oportunidades. As oportunidades, elas acontecem, você precisa estar engatilhado, precisa ter coragem de vender na alta.
Precisa ter coragem de vender na alta, porque vender na baixa é fácil, no desespero, mas vender na alta tem que ter coragem, né? Ou seja, a gente fala muito isso para os nossos clientes, para os nossos amigos que nos acompanham, exatamente isso, tem que ter coragem de vender na alta. E é por isso que esse cenário de comercialização está bastante perigoso e o produtor precisa ficar atento a essas oportunidades que acreditamos que vamos ter uma janela de oportunidades ainda que pode ser aproveitada. O produtor precisa ficar atento para essas janelas de oportunidades e ficar engatilhado para quando elas chegarem. Você falou sobre vendedores de sonhos, e hoje na internet a gente tem uma profusão de muita gente falando besteira, né? Muita gente falando besteira com autoridade. O produtor pode identificar uma voz especialista como a sua, desses vendedores de sonho, né? Que a gente chama popularmente de picaretas mesmo. Bom, a gente fala dos vendedores de sonhos que eles falam. Os vendedores de sonhos que estão nas mídias sociais, eles falam exatamente aquilo que o produtor quer ouvir e não aquilo que o produtor precisa ouvir. Ou seja, você precisa ter coragem numa situação que você está vendo que existe um risco de queda, você falar que a gente tem as mídias sociais e a gente leva pedrada todo dia. Por quê? Porque você fala aquilo que o produtor quer ouvir e ele não entende que você está querendo ajudar ele. Ele acredita que você está querendo influenciar ele para baixo. Não. Só que muitas vezes os vendedores de sonhos que propagam que o preço vai subir, não vendam que o preço vai subir primeiro. Tá? É uma irresponsabilidade falar de forma geral. Não venda sua soja, não venda o seu milho, porque eu não conheço a tua estrutura de fluxo de caixa, não conheço a tua estrutura logística, não conheço o teu financeiro, porque eu posso falar geral para não vender. Só que tem muita gente que faz isso e faz um desserviço. E quem paga sobre esse erro na comercialização é toda a cadeia, que agora precisa aplicar descontos para poder cobrir a conta. Ou seja, esses vendedores de sonhos influenciam muita gente. Você falou que esse ano ainda podem acontecer algumas janelas de oportunidades. Quero que você, não sei se você tem essa informação, se você consegue dimensionar, quando que o produtor vai conseguir enxergar essa janela? Excelente. Quais são os sinais para o produtor enxergar essa janela? Excelente pergunta. Agora no mês de fevereiro, a gente acredita que ainda podemos ter a possibilidade de ter uma janela de oportunidade. A gente comentou isso na palestra que nós tivemos há pouco. O foco total agora está ainda na América do Sul, mas se vira para a Argentina. A Argentina, que vem numa recomposição, a possibilidade de uma recomposição de safra, choveu muito bem, está numa condição hídrica bastante interessante, frente ao ano passado, e a condição de safra também bastante interessante. O ponto nós tivemos 5 a 10 dias sem chuvas na Argentina, que causou um certo frisson no mercado. E nós temos uma situação que os fundos de gestão ativa, que são os grandes bilionários que operam uma quantidade grande de contratos no mercado futuro, eles estão atentos a essas situações. Eles estão numa posição líquida vendida, muito forte em venda. Para eles recomprar suas posições, eles precisam de um motivo para fazer com que eles recomprem posições e com isso façam com que as cotações do mercado futuro tenham um movimento de alta. Então, nesse sentido, o clima na Argentina pode ser um estupim para fazer com que as cotações voltem a subir. Os modelos climáticos mostram chuvas, um volume bastante interessante, de 5 a 10 dias, nos próximos 5 a 10 dias. Então nós temos que acompanhar. Porque se essas chuvas vierem aquém do que os modelos estão trazendo, pode fazer com que os fundos venham no movimento de recompra de posições, dando condições para o movimento de alta. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós temos gráficos. Os gráficos apontam alguns alvos técnicos onde os grafistas se escoram para poder aferir ganhos, lucros. Então existe um gap bastante interessante no gráfico de soja para março 24, que seria uma alta de quase $1 por bushel, quase $2,20 por saca de soja. Tá? Existe um alvo ali, existe um alvo um pouco mais embaixo, que é nos 11,45, que nós estaríamos falando de $1,10 por saca de soja para baixo. Então nós temos $1,10 para baixo e $2,20 para cima. Qual que vai acontecer primeiro? Então isso é algo que, se por um acaso nós tivermos um estopim, algum motivo para termos essa situação, podemos ver um movimento de alta. Outro ponto importante que nós precisamos relembrar. Semana que vem nós temos relatório mensal do USDA de fevereiro e podemos ver um novo corte da safra brasileira. Se isso acontecer num volume bastante acima do que o mercado espera, podemos ver um novo movimento de alta que sustenta esse alvo técnico.
E um outro movimento que a gente tem que olhar é a colheita que está acontecendo no Brasil. Se a colheita no Brasil, principalmente nessas primeiras lavouras, mostrar um nível de produtividade abaixo do que está sendo esperado, isso também pode dar sustentação para o mundial. Mas, muita atenção, porque os fundamentos de mercado ainda são pesados. Ou seja, por isso que a nossa atenção fique engatilhado. Essas oportunidades podem acontecer no mês de fevereiro. Então, você está engatilhado. Outro ponto que vale a pena também reforçar aqui é que o governo, existe uma sazonalidade nas cotações de soja em Chicago, que o mês de fevereiro costuma ser um dos meses mais altistas. Então, isso também pode trazer oportunidades. Se não aproveitar essa janela, potencialmente teremos uma outra janela. Quando? Mercado climático norte-americano, que vai dos meses de julho, agosto e setembro. Junho, julho, agosto. Então, a outra oportunidade vai ser lá. Se não aproveitar essa agora, caso venha, tomara que venha, nós estamos torcendo para que venha, os produtores precisam estar engatilhados para aproveitar esse movimento. Caso contrário, possivelmente o próximo movimento vai acontecer no mercado climático norte-americano. Ou seja, o mercado agrícola, a produção rural, se transformou num sistema muito mais complexo do que o produtor ir lá e só plantar. Exatamente. E aí eu faço a outra pergunta para você. O produtor rural que está ligado a uma cooperativa como a Integrada, que tem um time técnico orientando, na sua opinião, esse produtor ele tem uma proteção maior, ele tem uma orientação melhor, ele está mais calçado? Fantástica pergunta. Eu costumo dizer o seguinte, vou primeiro colocar a nível geral. Os produtores rurais precisam se capacitar em comercialização de commodities agrícolas. Dá a mesma atenção que dá para uma compra de maquinário, uma compra de insumo, a mesma atenção para a comercialização. A gente vê muitos produtores ainda pensando na comercialização do só depois se encontra. Ou seja, precisa pensar de forma antecipada. Então, esse é uma principal dica. Se capacite, vai atrás, procure ajuda ou, eventualmente, vá atrás de se capacitar para entender mais sobre o mercado futuro, sobre o mercado de opções, sobre derivativos agrícolas. Tem muita alternativa, tem muita possibilidade de comercialização que pode ser explorada. Logicamente que vários delas em momentos específicos. Agora é a hora do barter. Daqui a pouco talvez é a hora do mercado de opções. Se o mercado cai muito, é a hora do mercado de opções, para você poder surfar um movimento de alta. Enfim, derivativos, enfim. Então, o produtor precisa se capacitar. E ter empresas, né, como a Integrada, que possam dar esse suporte na área de comercialização para os seus cooperados, oferecendo estruturas de comercialização, dando respaldo, oferecendo até mesmo essa possibilidade hoje, aqui no evento, no Agrotech, a gente vê que a difusão de tecnologia vai além do que é do campo, parte tecnológica. É também comercialização. Então, o espaço que foi aberto pela Integrada já mostra que a cooperativa está atenta e também quer oferecer para os seus cooperados uma visão diferente de mercado, para que eles possam poder aproveitar as oportunidades. Então, vejo que a cooperativa Integrada está de parabéns por abrir esse espaço e dar holofote para um assunto que muitas vezes é meio que um tabu falar sobre comercialização. Né? A gente sabe que o produtor está bastante machucado, né, pelo ano passado, pela soja, pelo milho e agora de novo pela soja. É um assunto que requer um pouco de tato para falar, mas precisa ser falado, precisa ser colocado na mesa, porque isso reflete a saúde financeira, não só do cooperado, mas também da cooperativa. Então, para mim é um golaço o que a Integrada fez nesses 3 dias de evento, abrir a possibilidade. E também o cooperado tem na Integrada essa possibilidade de desenvolver estruturas de comercialização que são voltadas para o seu cooperado, que pode dar a possibilidade para ele fazer uma operação de marca, travar mercado futuro, enfim. Vejo que o cooperado está respaldado, que a Integrada tem na sua mesa de operação. Muito bom. Poderia ficar a tarde inteira conversando com você, porque a gente tem muito assunto, tem muita variável para a gente conversar, mas o nosso tempo está acabando. Quero que você deixe suas redes sociais, para o editor que quiser seguir você aqui e quiser ver a sua opinião, né, e as suas previsões também aí. Fantástico. Primeiro quero agradecer a possibilidade da gente falar, né, de olho, cara a cara com o cooperado da Integrada. Vejo que, como um recado que eu dou para o cooperado, se capacite cada vez mais, faça gestão disso na comercialização. As minhas redes sociais, o Instagram é ismaelmenezes.mdc, a gente fala todo dia dicas sobre comercialização de commodities agrícolas, leva pedrada muitas vezes, mas a gente tem que falar a realidade, a gente não fica vendendo sonho. Mas a gente está muito tranquilo com relação a isso, a gente sabe que é um assunto que mexe com as emoções, né, dos agricultores. Mas a gente está lá nas redes sociais
tentando disseminar um pouco da nossa visão de mercado para que possa ajudar eles nas suas estratégias de tomada de decisão aí na comercialização de commodities agrícolas. Ismael Menezes, sócio proprietário da MD Commodities, palestrante, especialista no mercado agrícola. Muito obrigado pela sua presença. Foi um privilégio conversar com você. Grande abraço, até a próxima. E essa foi a primeira edição do podcast Agrotech 2024 do último dia de evento. Conversei com o Ismael Menezes, que foi o nosso palestrante convidado. Daqui a pouco eu volto com mais entrevistas para você.